Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui nós estamos todos bem, graças a Deus. Bom, meu nome é Jocy de Oliveira, eu sou mãe solo 4 vezes e no vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto que é bastante polêmico. Acredito que a maioria das mães solo deve escutar essa pergunta, o pai ajuda? E aí, vocês acham, vocês que estão do outro lado aí, vocês acham que o pai, ele ajuda ou é a obrigação dele fazer as coisas pelo filho? Então, por muito tempo que me fizeram essas perguntas, eu não sabia o certo como responder. Eu ficava sem jeito, né? Eu sentia dentro de mim que algo me incomodava quando eu escutava essa pergunta. Me incomodava escutá-la, me incomodava também respondê-la e eu não tinha, assim, a coragem e nem tampouco a consciência para dar a resposta correta que a pessoa merecia receber naquele momento pela tal pergunta, né? Então, com o tempo, eu fui revendo esse assunto, eu fui querendo entender melhor para que aquilo me incomodava, para que aquela pergunta me incomodava. Eu sentia que algo não estava bem naquela pergunta e tampouco não estava bem na minha resposta. Foi aí que, depois de ler bastante sobre o assunto, né, aí eu cheguei à conclusão que realmente o pai, ele não ajuda. Nem quando ele paga a pensão, nem quando ele não pagava, ele não ajuda, porque ajudar vai muito além do que as obrigações de um pai. Tanto a mãe como o pai têm obrigações com seu filho, né? De prover o mínimo para esse filho, seja com a comida, seja com a moradia, com a educação, com amor, com cuidado, né? E vários outros temas que a gente sabe que uma criança, né, necessita para viver e se desenvolver bem, com saúde mental, né? Então, gente, pagar pensão alimentícia não é uma ajuda. Mesmo que ele pague por conta própria, sem a mãe ter que ir buscar ajuda em um juiz, né, numa defensoria pública, para que ele pague essa pensão, mesmo que ele decida, no momento da separação com a mãe, ele decida, não, eu vou pagar aqui a pensão alimentícia para suprir as necessidades básicas do meu filho. Mesmo que ele tenha essa iniciativa, isso não é ajuda, isso é obrigação desse pai. Assim como a mãe tem obrigação também de suprir com essas necessidades com 50%, como estipula a justiça, o pai também tem essa obrigação de 50%, de suprir 50% das necessidades dessa criança. Então, tudo que ele faz, que está estipulado diante a lei, é a obrigação dele. Não é uma ajuda. Ajuda é quando o pai, além da obrigação dele, ele resolve fazer algo mais. Por exemplo, se a obrigação dele é pagar X de pensão, que o juiz estipulou, e de repente ele fala, não, esse mês eu vou dar Y valor a mais para que você compre um presentinho para nosso filho, para que você leve ele para fazer um passeio diferente esse mês, porque esse mês eu ganhei um pouquinho mais, ou para que você compre uma roupa nova para ele. Isso tudo está além do que já é a obrigação dele. Se o juiz estipulou, paga X de pensão para que esse valor X supra as necessidades com alimentação, com educação, com moradia, com os passeios, porque tudo isso está incluso, né? Os passeios, roupas, calçado, né? E vários outros temas. E além disso, ele entra com um valor a mais, porque a presença do pai na vida da criança é obrigação, não é ajuda, não confundam isso. Não é ajuda, é uma obrigação desse pai. O pai também tem que ficar com essa criança, tem que levar ele para passear, tem que levar ele para a escola, tem que buscar, tem que participar das reuniões, tem que participar da agenda, assinar, comentar, ligar para a escola para saber como essa criança tá. O pai tem que ligar para a criança, se possível, todos os dias. O que custa? O que custa o pai tirar 5 minutos do dia dele para ligar para o filho e perguntar: como você tá, meu filho? Como foi seu dia? 5 minutos de 24 horas. Isso é obrigação do pai, não é ajuda. Quando ele faz além disso, quando ele liga todos os dias, bom dia, filho, boa tarde, filho, boa noite, filho, durma bem, aí ele já tá criando, assim, supostamente, um laço de ajuda. Mas até então, tudo isso é obrigação desse pai. Assim como é obrigação também da mãe. A mãe tá ali 24 horas com o filho.
Ela acorda com o filho, ela dá bom dia, ela dá boa tarde, ela dá boa noite, ela dá banho, ela prepara comida, ela leva para o colégio, ela vai buscar, ela revisa a agenda, ela vai para as reuniões do colégio, ela prepara a comida, dá comida para essa criança, bota essa criança para dormir, ela dá o remédio para a criança quando fica doente, ela cuida dessa criança enquanto está doente, ela limpa o vômito dessa criança quando essa criança vomita, estando doente, ela leva para emergência, ela leva para consulta médica, ou seja, a mãe tá 24 horas ali com o filho. Aí o pai vem e paga um X de pensão alimentícia, visita uma vez no mês e olhe lá. E algumas pessoas consideram isso ajuda. Ai, pelo amor de Deus, isso não é ajuda, gente. Isso é uma parte, assim, uma parte mínima da obrigação desse pai. Aí a mãe, ela trabalha, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do filho e muitas das vezes ela tem que bancar esse filho praticamente sozinha, em todos os termos, financeiro, psicológico, emocional, mental, ou seja, todo o desenvolvimento dessa criança. Aí chega o pai e entra com a parte mínima, e ele ajuda, ele não ajuda. Eles fazem uma parte mínima da obrigação deles, e isso porque eu corri atrás, porque chegou um dia lá atrás, na minha vida, eu parei e eu falei, chega disso, chega de eu estar tendo que lidar com tudo isso sozinha. Eu não preciso lidar com tudo isso sozinha e os meus filhos não têm que passar por tudo isso só porque os pais deles não querem fazer pelo menos o mínimo da obrigação deles. Então eu corri atrás, eu fui na justiça, eu fui na defensoria pública, botei o pai deles na justiça para poder exigir pelo menos a pensão alimentícia e hoje em dia, graças a Deus, eu consegui essa pensão alimentícia que supre pelo menos a parte financeira para a criação dos meus filhos, mas todo o demais que eles precisam, eu tenho que estar correndo atrás, eu tenho que estar tratando de suprir. Eu digo tratando de suprir porque a gente não consegue, né, lidar com tudo, a gente não consegue realmente fazer tudo pelos nossos filhos. A gente até tenta, mas a gente não consegue porque a gente não é super heroínas como tratam de desenhar aí por aí, né? A gente não é uma guerreira que vence todas as batalhas. Não. E eu cansei disso também, cansei de desenhar, você é guerreira, você vai conseguir. Não, eu não consigo, eu não consegui, eu não consigo. Todos os dias eu tento conseguir e todos os dias eu falho com alguma coisa. Porque, infelizmente, eu não sou guerreira, como tentam desenhar aí. E eu não sou o tipo de pessoa, você é forte, você vai conseguir lidar com isso. Ok, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, eu tô fazendo o meu melhor, mas eu não sou guerreira e eu não consigo lidar com tudo isso mais só. Então, chegou um momento que eu disse, chega, não dá mais. Botei na justiça, recebo a pensão, sim, recebo, porque eu botei na justiça, porque se eu não tivesse colocado, eu estaria até hoje tendo que trabalhar em 3 lugares como eu trabalhava antes, para poder suprir as necessidades financeiras dos meus filhos, mas daí eu estava falhando com outra parte, porque além de eles não ter a presença do pai, eles também não tinham a presença da mãe, porque a mãe ficava 24 horas praticamente fora de casa para poder suprir essas necessidades financeiras. Então, gente, você que tá aí do outro lado, que tá assistindo o meu vídeo, que tem esse costume de fazer essa pergunta para uma mãe solo, o pai ajuda? Parem de fazer essa pergunta. O pai, ele não ajuda. É obrigação dele. A mulher não fez o filho sozinha, então ela não tem que criar o filho sozinha. O pai, ele tem que estar também presente na vida desse filho, na criação, no desenvolvimento, no amor, na entrega de amor, na entrega de carinho, na entrega de cuidados. O pai, ele tem que estar presente, é obrigação desse pai, ok? Ai, gente, já tava indo aqui tomar banho e daí eu lembrei de falar assim um detalhe que é muito importante. Assim, a pergunta, né, que na verdade eu acho que devem fazer para a mulher é: e o pai? Ele faz a obrigação dele? Eu acho que muda muito o conceito e o sentido da coisa, né? Quando faz a pergunta certa. Essa mãe, ela se sente um pouquinho mais acolhida. Uma pergunta de uma maneira diferente. Não, ele não faz a obrigação dele. Ou sim, ele faz o mínimo, ou sim, ele faz a obrigação dele. Já muda totalmente, porque ajudar é um conceito muito, assim, muito nobre. Eu sei que tem muitos pais que ajudam de verdade, que realmente fazem a obrigação deles e fazem além do que eles devem fazer. Obviamente, isso deve acontecer, mas infelizmente a gente sabe que a maioria dos pais hoje em dia,
eles não fazem nenhum mínimo da obrigação deles. Piorou ajudar, né? Então era isso só que eu tinha me lembrado e aí eu queria adicionar aqui, agregar um pouquinho mais. Já volta aí pro vídeo. Então era isso, eu queria desabafar um pouquinho isso, porque é uma pergunta que realmente tem me incomodado muito. E justo hoje me fizeram novamente essa pergunta. Eu pensei, cara, eu já tô de saco cheio de que me façam essa pergunta se o pai ajuda. Gente, parem, só parem de fazer essa pergunta, porque eu acho que toda mãe se incomoda com essa pergunta. Pai não ajuda, é obrigação dele. Ajuda é tudo que ele faz além da obrigação. Era isso que eu queria deixar claro. Muito obrigada por ter me escutado até aqui, né? Era um desabafo mesmo, né? Eu acho que eu até extrapolei um pouquinho, mas bom, gente, eu precisava falar sobre esse assunto que eu considero que muitas mães devem se sentir incomodadas. É isso, beijo, obrigada por me assistir até aqui. Deixa seu like se você achou legal aqui o assunto. Comenta aqui o que vocês acham sobre esse assunto, né? Tudo que vocês comentam eu vou estar lendo, eu vou estar respondendo. É muito importante o comentário de vocês para que eu possa entender se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês estão achando legal, para que eu possa continuar nessa mesma linha ou estar modificando, tá bom? Compartilham e se inscrevem no meu canal, por favor. E até o próximo vídeo.